capítulo 14 do Evangelho de Lucas abre como uma cena cuidadosamente costurada por contrastes. É sábado, dia de descanso e culto, mas Jesus está em casa de um dos principais fariseus para comer. E ali ele não encontra repouso, mas oposição. Enquanto os religiosos o observam com olhos críticos, Jesus observa o coração deles com olhos de misericórdia. Cura um homem hidrópico diante do silêncio constrangedor dos presentes, revelando que a lei de Deus é para a vida, não para fardos. Em seguida, nota a disputa por lugares de honra à mesa e transforma aquele momento em ensino vivo sobre humildade, sobre não buscar ser exaltado, mas esperar que Deus mesmo honre o servo fiel. Da mesa comum, ele conduz a mente dos convidados a uma mesa muito maior, a do reino de Deus. Com parábolas, mostra que a verdadeira grandeza não está em receber convites seletos, mas em convidar os marginalizados, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, revelando a lógica invertida do Evangelho. Depois amplia o tom e fala às multidões sobre o preço de segui-lo. Amar a ele acima de todos, carregar a própria cruz, calcular o custo, permanecer como sal que conserva e dá sabor. Assim, o capítulo se desenvolve como uma refeição espiritual em vários pratos. Começa com a misericórdia sobre o necessitado, passa pelo chamado à humildade, chega à ceia da graça para todos os excluídos e termina com a advertência séria sobre o discipulado radical. Cada cena, cada palavra, é como um tempero que revela que estar com Jesus não é apenas sentar-se à mesa, mas deixar-se transformar no coração, na vida e na missão. Entramos na cena como quem se aproxima discretamente de uma casa num sábado, olhos atentos, ouvidos ligados ao rumor das conversas. Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6, narra um episódio curto mas cortante, uma lâmina que revela atitudes, valores e conflitos no âmago da religiosidade do tempo. Jesus é convidado a comer na casa de um dos fariseus. O banquete, no contexto judaico do século I d.C., não é só comida, é palco social. Arena de honra e vergonha, lugar onde se firma a reputação e se exercita poder moral. Os fariseus observam, e não por cortesia, eles o observavam, isto é, vigiavam, prontos para registrar qualquer deslize ritual ou legal. Ali, diante deles, está um homem com hidropisia, um termo antigo que descreve acúmulo anormal de líquidos no corpo, inchaço que podia ser sinal de doença grave, humilhação social e risco de vida. A presença desse homem naquele espaço já é, por si só, um indicador de tensão, saúde, hospitalidade e lei se entrelaçam. A primeira camada da narrativa é quase cinematográfica. O hóspede ilustre que é observado, o doente visível, a expectativa tensa do anfitrião e dos convidados. Jesus, então, pergunta aos escribas e fariseus se é permitido curar no sábado. Pergunta que numa primeira leitura soa técnica, quase teológica, mas que no seu cerne é ética e humanizadora. A expressão usada por Jesus para colocar a questão remete a "é lícito". O que se debate não é a capacidade de Deus de curar, mas a legitimidade moral das prioridades religiosas quando frente a uma pessoa sofredora. A resposta imediata deles é silêncio. Um silêncio que não é apenas ausência de palavras, mas uma falha moral, uma escolha. Em seguida, Jesus cura o homem ali mesmo, com autoridade prática e sem liturgia, e confronta com um exemplo concreto. Quem entre eles, se um filho ou um boi cair num poço no sábado, deixaria de socorrê-lo? A pergunta derruba o jogo. A compaixão prática se sobrepõe à casuística ritual. Exegeticamente, devemos notar palavras e gestos. O termo hidropisia, no idioma original, remete a inchaço por água. O homem era visivelmente acometido, impossível de esconder. Sua condição evocava compaixão, repulsa e questões de pureza ritual. A escolha do ambiente, a casa de um fariseu, é essencial. Os fariseus eram especialistas em observar a lei, zelosos pelas tradições orais que explicavam como aplicar o mandamento do sábado. A pergunta "é lícito curar no sábado?" não ignora a lei do sábado. Ao contrário, ela testa o coração por trás da observância. Quando Jesus cura, ele não faz um espetáculo de poder, nem executa um rito complexo. Sua ação é direta, restauradora, dependente da autoridade que suas palavras carregam. Esse modo de curar fala da natureza das curas de Jesus. Não meros sinais para deslumbrar, mas atos de restauração que manifestam o reinado de Deus sobre a fragilidade humana. A cura no banquete do sábado deixa claro que o objetivo de Deus é vida. Vida digna, socialmente reintegrada.
Historicamente, no judaísmo do século I d.C., havia debates vigorosos sobre o que constituía trabalho no sábado. As escolas farisaicas haviam codificado muitas regras para preservar o repouso sabático, às vezes levando a restrições que, do ponto de vista de compaixão imediata, pareciam rígidas. Jesus, ao colocar o homem curado de volta ao convívio sem culpa, está reordenando prioridades. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso não é anarquia ritual, mas uma hermenêutica do cuidado. A história mostra que os atos de Jesus frequentemente expunham hipocrisia, líderes que defendiam a letra e esqueciam o espírito, que protegiam formas e negligenciavam pessoas. Aqui a hipocrisia aparece tanto na vigilância sorrateira quanto no silêncio incapaz de responder. Eles observavam a lei com olhos clínicos, mas eram surdos à necessidade de misericórdia. Do ponto de vista hermenêutico, este trecho oferece princípios que permanecem relevantes. Primeiro, a primazia da compaixão sobre o legalismo. Leis e normas existem para ordenar a vida e promover justiça. Mas quando se tornam fim em si mesmas e impedem o cuidado do próximo, perdem a razão de ser. Segundo, a medicina do Evangelho é prática e restauradora. Cura não como espetáculo, mas como ação que restitui o lugar social e humano do sofredor. Terceiro, o confronto com sistemas religiosos estabelecidos não é necessariamente ruptura gratuita. É crítica profética quando esses sistemas protegem privilégios e condenam vulneráveis. Jesus demonstra que a autoridade religiosa autêntica se mede pela resposta à dor humana, não pela perfeição ritual. Também se revela uma metodologia pedagógica. Em vez de discutir teoricamente, Jesus expõe uma contradição cotidiana, o boi ou o filho no poço, que corta a sofisticação teórica e revela a intuição moral comum. A dinâmica entre silêncio e ação é outro ponto crucial. O silêncio dos fariseus diante da pergunta inicial já indica algo. Quem está mais preocupado em manter um ponto doutrinário do que em justificar sua prática diante de uma situação humana perde autoridade moral. Depois da cura, a pergunta ilustrativa sobre resgatar um animal ou criança no sábado funciona como uma acusação doce, quase irônica, que desarma. Ela revela que há normas morais básicas enraizadas no senso comum. Salvar vida é prioridade. A incapacidade deles de responder mais uma vez demonstra que argumentos abstratos não se sustentam diante do apelo prático do amor. A cena também afirma algo sobre a identidade de Jesus. Seu agir revela que a chegada do reino de Deus reinterpreta a lei. A cura é um sinal, não porque seja espetáculo, mas porque mostra que a presença de Deus vem para restaurar e restaurar agora. A autoridade de Jesus não depende do reconhecimento dos fariseus. Ao curar, ele proclama uma lei mais funda. A lei do amor que abre mão de formalismos quando a vida está em jogo. Ainda, a escolha do sábado como cenário não é casual. O sábado simboliza o descanso devido por Deus ao homem. Jesus mostra que verdadeira observância do sábado converge com ações de misericórdia. Culturalmente, é importante lembrar que a mesa em que Jesus se encontra é lugar de exclusão e inclusão. Curar ali é romper barreiras de pureza que muitas vezes excluíam os doentes. A restauração do homem com hidropisia não é apenas física, é reenquadramento social. Ele volta a ser visto como pessoa, não como problema impuro. Finalmente, a narrativa nos desafia pessoalmente. Como nossa religiosidade lida com sofrimentos visíveis? Defendemos regras ou defendemos pessoas? O texto exige autocrítica. Temos olhos vigiando ou mãos estendidas? A pergunta de Jesus ecoa até hoje, e no contexto de Lucas capítulo 14, versículos 1 ao 6, fica claro que o evangelho não se reduz à observância, mas consiste em presença que cura, em piedade que age, em coragem para priorizar o irmão sobre a reputação. Jesus está em um jantar na casa de um dos principais fariseus, um ambiente carregado de formalidade, tradição e até mesmo de disputa por status social. Esse cenário não é apenas uma reunião de amigos, mas sim um espaço onde os olhares são atentos, os corações cheios de intenções. E os lugares à mesa simbolizam muito mais do que simplesmente onde alguém vai se sentar para comer. Os lugares eram, naquela cultura judaica do primeiro século, sinais claros de honra, respeito, posição social e reconhecimento público. Assim, cada convidado, ao entrar, observava com cuidado onde poderia se sentar, porque esse gesto refletia como os outros o enxergavam e, principalmente, como ele mesmo desejava ser visto. Nos versículos anteriores ao que vamos analisar, já tínhamos visto que esse jantar não era um evento neutro.
Os fariseus estavam observando Jesus com olhos críticos, prontos para questionar ou acusar qualquer gesto que saísse do que consideravam apropriado. Jesus, por sua vez, não desperdiçava a ocasião. Ele curou um homem com hidropisia em pleno sábado, provocando o silêncio daqueles religiosos que não sabiam como justificar sua dureza diante da compaixão de Deus encarnada. E agora, como um mestre sábio que enxerga mais fundo que as aparências, ele começa a notar o comportamento dos convidados que disputavam os lugares de honra à mesa. O texto em Lucas capítulo 14, versículos de 7 ao 14, nos leva a imaginar essa cena quase como um teatro. Os homens entrando no salão, cada um procurando se aproximar ao máximo do anfitrião, pois quanto mais perto dele, mais honra recebiam. O banquete se transformava em um palco de vaidade. E é nesse ponto que Jesus conta uma parábola. Ele não apenas repreende, mas ensina através de uma história, como era seu costume, para que até os mais resistentes pudessem, quem sabe, refletir. Ele começa dizendo: quando fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar. O casamento, naquela época, era um dos maiores eventos sociais possíveis. Festas que duravam dias, repletas de música, comida e celebração. Ninguém queria perder a chance de aparecer em destaque. Mas Jesus mostra que sentar-se no lugar mais honroso, sem que seja dado, pode gerar uma grande vergonha. Imagine, o convidado se acomoda confiante, exibe um sorriso de quem se considera importante, mas logo o anfitrião vem e, diante de todos, diz que aquele lugar já estava reservado para alguém mais digno. Ele então é obrigado a se levantar, a se retirar diante dos olhares que riem por dentro e a se assentar no último lugar. Essa cena de constrangimento serve para ensinar uma verdade espiritual profunda. Jesus não está apenas falando de etiqueta social, mas de orgulho e humildade. Ele aponta que o caminho da exaltação não é se autopromover, mas deixar que Deus seja quem levante a pessoa no tempo certo. Ele diz: quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. O contraste é marcante. Aquele que se humilha por escolha própria pode ser honrado publicamente. Aqui aparece a frase que ecoa como um princípio eterno. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa verdade está em sintonia com toda a revelação bíblica. Nos Provérbios já se dizia: antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O reino de Deus não se estrutura segundo as escadas sociais dos homens, mas de ponta cabeça. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Depois de instruir os convidados, Jesus volta-se ao anfitrião e lhe dirige palavras ainda mais desafiadoras. Ele diz: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que também eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Aqui ele toca no coração da motivação humana. O costume daquela sociedade, e de muitas até hoje, era usar os banquetes como forma de reforçar alianças, aumentar prestígio, consolidar posições. Era quase um investimento. Eu convido quem pode me convidar de volta. Eu ofereço honra a quem pode me honrar de novo. Mas Jesus denuncia esse ciclo de interesse próprio e mostra um caminho radicalmente diferente. Ele continua: antes, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aqueles que não tinham nada a oferecer em troca. Aqueles que eram excluídos da vida social, que muitas vezes nem sequer tinham acesso aos templos ou às rodas de conversa. Esses sim deveriam ser os convidados de honra na mesa do reino. E aí vem a promessa: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A lógica de Jesus é divina e escandalosa. Ele não nega que exista recompensa, mas desloca essa recompensa para o futuro eterno, para a ressurreição. O banquete celestial é o verdadeiro pagamento, e não o prestígio momentâneo dos homens. Essa fala ecoava com força no coração de quem ouvia, porque na mentalidade judaica, a ressurreição dos justos era a grande esperança, o momento em que Deus restauraria todas as coisas e recompensaria os fiéis. Agora, olhando para o contexto cultural, percebemos como esse ensino era revolucionário. Naquele tempo, o lugar à mesa era símbolo de posição social, e os convites eram cuidadosamente calculados para manter uma rede de influência.
Um mestre que diz que devemos convidar justamente os excluídos está rompendo com toda a estrutura de valores da sociedade. É como se Jesus dissesse: o reino que trago não funciona pela moeda da troca de favores, mas pela graça. Aqui os pobres têm lugar, os cegos enxergam, os mancos caminham, os esquecidos são lembrados. Também é importante destacar o tom de ironia e contraste que permeia a parábola. Os homens brigavam por lugares de honra, mas Jesus mostrava que o verdadeiro banquete de Deus tem lugares reservados para aqueles que o mundo despreza. O que parecia insignificante na terra é o que recebe maior valor no céu. Do ponto de vista teológico, esse texto dialoga com a própria pessoa de Cristo. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, assumiu a forma de servo. Sendo rei, nasceu numa manjedoura. Ele não exigiu o primeiro lugar, mas tomou o último, o lugar da cruz. E por isso o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus não apenas ensinou a parábola, ele a viveu em plenitude. Ao aplicar isso à nossa vida, somos desafiados a abandonar a busca constante por reconhecimento, por status, por aplausos. Somos chamados a viver na contramão, buscar o último lugar, servir sem esperar retorno, amar aqueles que não têm como nos amar de volta. E na prática, isso significa abrir espaço na nossa mesa para os esquecidos. Abrir espaço no coração para os pequenos. Fazer do nosso tempo e dos nossos recursos não uma moeda de troca, mas uma oferta de graça. Esse ensino também desmonta qualquer tipo de espiritualidade meritória. Não é sobre o quanto fazemos para que os homens nos reconheçam, mas sobre viver de tal maneira que apenas Deus seja quem honre no tempo devido. A recompensa verdadeira não está em agendas cheias de compromissos sociais, mas no grande dia da ressurreição, quando Ele mesmo nos dirá: sobe mais para cima. Interessante notar também a imagem do banquete. Em toda a Bíblia, o banquete é uma figura de comunhão, alegria e abundância. Isaías já havia profetizado que Deus prepararia para todos os povos um banquete de manjares gordurosos, símbolo da salvação. E Jesus retoma essa linguagem em várias parábolas, como a das bodas e a do grande jantar. Aqui no jantar de um fariseu, ele já antecipa a realidade do banquete eterno, mostrando quem de fato terá lugar nele. Não os que buscam glória para si, mas os que aceitam a graça. A cena, portanto, vai além do jantar de Lucas capítulo 14. Ela aponta para o grande jantar do fim dos tempos. E nesse grande dia, muitos que se sentaram confiantes nos primeiros lugares da religião e do poder serão convidados a descer. E muitos pobres, mancos e cegos que nunca tiveram lugar de honra aqui, serão chamados para se assentar perto do rei. Se olharmos ainda para o contexto linguístico, a palavra grega usada para humilhar-se carrega a ideia de abaixar-se, tornar-se pequeno. Não é apenas fingir humildade, mas realmente reconhecer a própria condição diante de Deus. Da mesma forma, a palavra para exaltar significa erguer, levantar, colocar em posição de destaque. É Deus quem faz esse movimento, não o homem por si mesmo. Isso nos faz pensar em como a humildade verdadeira não é uma estratégia social para depois ser reconhecido, mas uma disposição interior de coração. O humilde não busca o último lugar para depois subir, mas porque entende que não precisa provar nada, que já é amado por Deus. E justamente esse coração é o que Deus escolhe honrar. O ensinamento de Jesus também tem um aspecto profético. Ele denuncia uma religião que, ao longo do tempo, havia se transformado em busca por honra e status, em vez de refletir o coração compassivo de Deus. Ao dizer que devemos convidar pobres, aleijados, mancos e cegos, ele está lembrando que a lei sempre apontou para o cuidado com o estrangeiro, o órfão e a viúva. E é nesse ponto que percebemos como Jesus não está apenas dando um conselho social, mas revelando a própria essência do reino que ele veio inaugurar. É um reino onde os valores são invertidos, onde os excluídos se tornam participantes, onde a graça substitui a troca de favores, onde a glória não está nos primeiros lugares humanos, mas no convite do próprio Deus para participar de seu banquete eterno. E quando olhamos para a vida prática, podemos perguntar: quem está na nossa mesa? Quem estamos escolhendo para compartilhar da nossa comunhão? Será que não caímos facilmente na armadilha de convidar apenas os que podem nos retribuir, de cercar-nos apenas daqueles que nos trazem benefícios? Esse texto nos força a olhar para além do conforto social e abrir espaço para aqueles que não podem nos devolver nada, mas que nos mostram o rosto do próprio Cristo, porque ele disse: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes.
Assim, o jantar na casa do fariseu se transforma numa revelação do céu. O banquete humano, cheio de disputas por lugares de honra, é desconstruído para apontar ao banquete divino, cheio de graça para os humildes. E o ensino de Jesus continua ecoando como um chamado radical para que vivamos não pelo olhar dos homens, mas pela recompensa do Pai que vem em secreto e que na ressurreição dos justos dirá a cada um dos seus filhos. Naquele ambiente de jantar, na casa de um fariseu, onde Jesus já havia ensinado sobre humildade e sobre convidar os pobres, os mancos, os cegos e os aleijados, surge a voz de um dos presentes. É como se esse homem, impressionado com o que havia ouvido, desejasse fazer um comentário piedoso e, ao mesmo tempo, dar um ar espiritual àquela mesa de discussões. Ele exclama: "Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus." Essa frase soa como uma espécie de resposta ao ensino de Jesus sobre convidar aqueles que não podem retribuir. No fundo, esse convidado está expressando a esperança comum entre os judeus de sua época. A expectativa do grande banquete messiânico, o festim preparado por Deus no fim dos tempos, quando os justos participariam da mesa divina. Jesus, porém, aproveita essa deixa para ensinar algo muito mais profundo. Ele não apenas confirma essa verdade, mas conta uma parábola que quebra as expectativas de todos os que estavam ali. A parábola da grande ceia, relatada em Lucas capítulo 14, versículos de 15 ao 24, e com paralelos em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 10, é uma resposta direta a essa declaração. É como se Jesus dissesse: "Você fala sobre o banquete do reino, mas será que está preparado para entender quem realmente vai se assentar nessa mesa?" Ele narra que certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Esse homem representa Deus, e a grande ceia é a imagem do reino dos céus, o banquete da salvação. Na cultura judaica, um convite para um banquete tinha duas etapas. Primeiro, um convite antecipado, avisando sobre o evento e pedindo confirmação. Depois, quando tudo estava pronto, um servo era enviado para anunciar: "Vinde, porque tudo já está preparado." Esse detalhe é essencial, porque significa que aqueles que foram convidados já haviam aceitado previamente. Quando chega a hora de comparecer, o que se espera é prontidão e alegria. Mas, para surpresa de todos, os convidados começaram a dar desculpas. E não eram desculpas quaisquer, mas justificativas que, embora parecessem razoáveis aos olhos humanos, revelavam a prioridade que cada um dava ao seu próprio interesse acima do convite do Senhor. O primeiro disse: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo." Esse homem estava preso ao bem material, a posse da terra. Outro disse: "Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los." Aqui o foco está nos negócios, no trabalho, na necessidade de produzir. Um terceiro ainda afirmou: "Casei-me e, portanto, não posso ir." Esse último argumento apela para os laços afetivos e familiares. Essas desculpas têm um peso simbólico muito forte. Representam as principais áreas onde o coração humano se prende: os bens, os negócios, os relacionamentos. Nenhuma dessas coisas é má em si mesma, mas todas se tornam obstáculos quando ocupam o lugar central que deveria pertencer a Deus. O problema não é o campo, nem os bois, nem o casamento, mas a inversão de prioridades. O banquete do Senhor fica em segundo plano. Quando o servo volta com a notícia, o texto diz que o senhor da casa se irou. É uma ira justa, não de capricho, mas de quem vê desprezado um convite honroso e gratuito. Então, em vez de desistir, ele amplia o convite. Ele envia o servo às ruas e becos da cidade para trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Esse detalhe conecta diretamente com o ensino de Jesus nos versículos anteriores, quando ele havia dito ao anfitrião que convidasse justamente esses excluídos. Aqui, na parábola, eles são os que aceitam o convite, os que se sentam à mesa. O reino de Deus não é preenchido pelos que se julgam merecedores, mas pelos que nada têm a oferecer senão sua necessidade. Ainda assim, o servo informa que há lugar de sobra. O Senhor então ordena que vá pelos caminhos e atalhos e force as pessoas a entrar, para que sua casa fique cheia. Esse forçar não significa violência, mas urgência e insistência. É como se o Senhor dissesse: "Não quero uma mesa vazia, quero que todos os lugares sejam ocupados." Essa ordem ecoa como uma antecipação da missão aos gentios. Primeiro, o convite foi aos judeus, os que conheciam a lei, os que esperavam o Messias. Muitos rejeitaram. Agora, o convite se abre a todos, pobres, marginalizados, estrangeiros. E Jesus conclui a parábola com uma sentença dura: "Porque vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia."
A exclusão não vem da falta de convite, mas da recusa. Eles não ficaram de fora porque não foram chamados, mas porque desprezaram o chamado. No relato de Mateus capítulo 22, essa mesma parábola ganha cores ainda mais dramáticas. Ali, o rei prepara as bodas de seu filho, e os convidados não apenas recusam, mas chegam a maltratar e até matar os servos. O rei, irado, envia seus exércitos, destrói os homicidas e queima a cidade. Essa versão ecoa a realidade histórica de Jerusalém, que rejeitou o Messias e enfrentou a destruição no ano 70 d.C. Em seguida, os servos são enviados às encruzilhadas para trazer a todos, maus e bons, enchendo a sala do banquete. O contraste é ainda mais forte. Os que achavam ser os herdeiros naturais do reino são rejeitados, e os marginalizados, que nada esperavam, são recebidos. Voltando ao texto de Lucas, podemos imaginar o impacto dessas palavras naquela mesa de fariseus. Eles, que se viam como os primeiros convidados, ouvindo Jesus afirmar que justamente eles, se recusassem o convite, ficariam de fora, enquanto pobres e marginalizados seriam recebidos com honra. Isso não era apenas uma parábola moral, mas uma profecia direta contra a religiosidade exclusivista que fechava as portas do reino. Do ponto de vista teológico, essa parábola nos ensina sobre a graça e a universalidade do convite de Deus. O reino não é privilégio de poucos, mas convite aberto a todos. No entanto, essa abertura não elimina a responsabilidade humana. Aceitar ou rejeitar o convite define o destino. A recusa, expressa em desculpas banais, mostra como o coração humano pode preferir os interesses imediatos àquilo que é eterno. Interessante notar que as desculpas envolvem coisas que, à luz da lei, poderiam parecer legítimas. Aquele que comprou um campo talvez pensasse em garantir sua herança. O que comprou bois estava apenas cuidando de seu sustento. O que se casou podia até invocar a lei de Moisés, que liberava o recém-casado de algumas obrigações militares. Mas tudo isso, diante do convite do Senhor, soava como desrespeito. O que era justificável socialmente se tornava inaceitável espiritualmente. Há também um elemento escatológico forte. A ceia é a antecipação do grande banquete do fim dos tempos, quando o Messias se reunirá com o seu povo. A recusa dos convidados é a recusa ao próprio Cristo. E a inclusão dos pobres e estrangeiros aponta para a expansão da igreja, que não ficaria restrita a Israel, mas alcançaria todas as nações. Do ponto de vista prático, essa parábola nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Quais são as desculpas que damos para não atender ao chamado de Deus? O trabalho, os bens, os relacionamentos, o lazer, todos podem se tornar justificativas para afastar-nos do banquete. Mas no fundo, cada desculpa revela onde está o coração. A pergunta é: temos fome do pão do reino ou estamos satisfeitos com os pedaços do mundo? A figura do servo também é significativa. Ele é o mensageiro, aquele que leva o convite, e de certa forma representa a missão da igreja. Somos chamados a ir às ruas, becos, caminhos e atalhos, convidando a todos, insistindo para que entrem. O Senhor quer sua casa cheia. Não é um banquete exclusivo, mas inclusivo, e cabe a nós proclamar esse chamado. É curioso como o texto mostra a progressão. Primeiro os convidados originais, depois os pobres da cidade, depois os que estavam fora da cidade. Essa sequência mostra o plano de Deus, de Israel para os excluídos de Israel e depois para os gentios. É a história da salvação narrada em forma de banquete. Outro detalhe que chama a atenção é o caráter gratuito do convite. O banquete já estava pronto. Não havia nada a ser acrescentado pelos convidados. Eles apenas precisavam vir e participar. Essa é a essência do Evangelho. A obra já foi feita, a mesa já foi posta, a graça já está preparada. Basta aceitar o convite. E quando o texto fala de forçar a entrar, isso nos lembra que a graça não é passiva. Deus age com insistência, com misericórdia, buscando o perdido até que o encontre. Ele não se conforma com cadeiras vazias no seu reino. Sua graça é persuasiva e irresistível, como a de um pai que não descansa enquanto não traz o filho de volta para casa. Assim, essa parábola, contada em meio a um jantar terreno, abre diante dos olhos uma visão do banquete eterno. E Jesus, com palavras simples, mas carregadas de poder, mostra que a questão não é se haverá um banquete, porque ele já está preparado, mas quem de fato se assentará à mesa. E essa pergunta ecoa até hoje, porque o convite continua sendo feito e a resposta de cada coração. Uma multidão numerosa seguia Jesus quando ele saiu daquela casa onde havia falado sobre os convidados para a grande ceia.
É importante imaginar a cena. Não era apenas um grupo pequeno, mas uma multidão que se aglomerava atrás dele, fascinada por suas palavras e milagres. Muitos estavam animados com a expectativa de que ele fosse o Messias político que libertaria Israel do jugo romano. Outros o seguiam pela curiosidade. Outros ainda por causa dos sinais que haviam visto, como curas e libertações. Havia também aqueles que viam na sua companhia uma oportunidade de prestígio social. Ou seja, o coração da multidão era variado, nem todos tinham a mesma motivação. É justamente para essa multidão que Jesus se volta, em Lucas capítulo 14, versículos do 25 ao 33, e declara as condições para ser seu discípulo. E aqui começa um ponto surpreendente. Em vez de suavizar o caminho e atrair ainda mais seguidores, Jesus parece levantar barreiras, estabelecendo exigências duras e radicais. É como se dissesse: vocês querem me seguir? Então precisam saber o que isso realmente significa. E suas palavras caem como um choque. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira reação ao ouvir essa frase é de espanto. Como assim aborrecer o pai e a mãe, se o mandamento é honrar pai e mãe? O termo usado por Jesus no grego é miseo, traduzido como odiar ou aborrecer. Mas o sentido aqui não é o de nutrir ódio ou desprezo ativo, e sim de amar menos em comparação. É uma forma de ênfase semítica, uma maneira de mostrar prioridade absoluta. Em outras palavras, Jesus está afirmando que o amor a ele deve ser tão superior a qualquer outro afeto humano, que todo o resto parece pequeno em comparação. Ele não está anulando os laços familiares, mas colocando-os em perspectiva. O reino de Deus exige que nenhuma relação, por mais preciosa que seja, ultrapasse o lugar de Cristo. Isso fica ainda mais claro quando comparamos com Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38, onde o mesmo ensino aparece em outra forma. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus ajuda a interpretar Lucas. Não se trata de ódio literal, mas de prioridade absoluta. A seguir, Jesus amplia a exigência. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A imagem da cruz, naquele contexto, era chocante. Para os ouvintes do primeiro século, a cruz não era um símbolo religioso, mas um instrumento de execução cruel reservado para os piores criminosos e para rebeldes contra Roma. Ver alguém carregando uma cruz era assistir a uma marcha de morte, alguém indo em direção ao fim sem volta. Quando Jesus usa essa figura, ele está dizendo: seguir a ele não é apenas uma caminhada de conforto, mas um chamado para a entrega total, inclusive a disposição de morrer. O discípulo deve estar pronto para negar-se a si mesmo e perder tudo por causa de Cristo. Para ilustrar essa exigência, Jesus conta duas pequenas parábolas. A primeira é sobre um homem que deseja construir uma torre. Antes de começar, ele precisa sentar-se e calcular o custo, verificar se tem recursos para concluir. Se não fizer isso, poderá até lançar os alicerces, mas se não terminar, todos zombarão dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. A segunda é sobre um rei que sai à guerra contra outro rei. Ele precisa avaliar se, com 10.000 soldados, pode enfrentar o adversário que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, deve enviar uma embaixada para pedir condições de paz enquanto o inimigo ainda está longe. Essas duas imagens falam de planejamento e seriedade. Seguir Jesus não é algo que se faz por impulso momentâneo ou emoção passageira. É preciso considerar o preço, entender que não se trata de uma caminhada fácil. Construir a torre simboliza o compromisso público de fé. Se alguém começa e não conclui, sua vida se torna motivo de escândalo e zombaria. Já a guerra simboliza o conflito espiritual. Ninguém entra sem saber que enfrentará oposição, forças maiores, batalhas intensas. Portanto, antes de se declarar discípulo, é necessário refletir sobre o peso da decisão. E então Jesus conclui com uma frase que resume tudo. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está o ponto central. Discipulado envolve renúncia total. Não significa que todos devem vender literalmente todos os bens ou abandonar a família, mas sim que nada pode ocupar o trono que pertence somente a Cristo. Tudo deve estar subordinado a Ele, disponível para ser deixado se necessário.
O verdadeiro discípulo não tem reservas diante do chamado do Senhor. Do ponto de vista histórico, esse ensino era radical, porque desafiava não apenas os laços familiares, tão valorizados na cultura judaica, mas também as expectativas messiânicas populares. Muitos seguiam Jesus esperando glória, poder, libertação política. Ele, porém, falava de cruz, de renúncia, de morte para si mesmo. Isso desmontava qualquer visão superficial de messianismo terreno. Do ponto de vista teológico, o que está em jogo é a supremacia de Cristo. Ele não aceita ser apenas mais uma parte da vida, mas exige ser o centro absoluto. O discipulado cristão não é um acessório, mas a redefinição completa da existência. A expressão "não pode ser meu discípulo" aparece repetida como um refrão, 3 vezes, enfatizando que não há atalhos nem exceções. Não é possível ser discípulo sem colocar Cristo acima da família, da própria vida e dos bens materiais. Esse ensino também nos leva a refletir sobre a diferença entre multidão e discípulo. Multidão segue por interesse, por curiosidade, por conveniência. Discípulo segue por convicção, por entrega, por amor que supera tudo. Jesus não busca popularidade, mas fidelidade. Ele prefere poucos comprometidos a muitos superficiais. Por isso, em vez de adotar uma estratégia de crescimento fácil, ele fala de cruz, renúncia e cálculo do preço. É como se quisesse separar aqueles que o seguem apenas pelo pão dos milagres daqueles que realmente entenderam o chamado do reino. Na prática, isso significa que cada cristão precisa constantemente se perguntar: o que ocupa o primeiro lugar em meu coração? A fé em Cristo exige escolhas diárias, muitas vezes dolorosas, que colocam à prova nossas prioridades. Amamos mais a Ele do que nossos relacionamentos mais próximos? Estamos dispostos a sofrer perdas materiais por causa do Evangelho? Estamos prontos para carregar a cruz, isto é, enfrentar rejeição, desprezo e até perseguição, se necessário? É importante notar que a renúncia não é apresentada como uma condição para ganhar o favor de Deus, mas como consequência natural de reconhecer quem Jesus é. Se Ele é o Senhor, tudo deve se submeter a Ele. Se Ele é o Salvador, nada pode competir com a sua graça. A renúncia, portanto, não é um peso opressivo, mas o caminho da verdadeira liberdade. O contraste com a parábola da grande ceia, que foi contada nos versículos anteriores, é marcante. Lá, as pessoas se ausentaram do banquete por causa de desculpas ligadas a bens, negócios e relacionamentos. Aqui, Jesus mostra que quem quer ser seu discípulo precisa justamente colocar todos esses elementos em segundo plano. Aquele que recusou o convite porque comprou um campo, outro porque adquiriu bois e outro porque se casou, todos estavam presos às coisas desta vida. Agora Jesus deixa claro: o verdadeiro discípulo é aquele que não deixa que nada disso se torne obstáculo. Essas palavras também revelam a seriedade do Evangelho diante de uma religiosidade superficial. Muitos querem o benefício do banquete, mas não querem o preço da cruz. Muitos querem a salvação, mas não a renúncia. Mas Jesus não negocia termos. O chamado é radical, total, absoluto. Podemos até imaginar o silêncio que deve ter caído sobre aquela multidão depois desse discurso. Muitos devem ter sentido o peso da decisão. Talvez alguns tenham se afastado, percebendo que não estavam dispostos a pagar esse preço. Outros, porém, podem ter entendido que seguir Jesus é mais valioso do que qualquer outra coisa. E ainda hoje, essas palavras continuam ecoando, convidando cada pessoa a refletir sobre o custo do discipulado. Quando Jesus fala de carregar a cruz, ele não está pedindo uma devoção sentimental, mas uma disposição real de morrer para si mesmo. Nos dias de Roma, quem carregava a cruz não tinha mais direitos, não tinha mais futuro humano, estava completamente entregue ao destino de morte. É essa imagem que Jesus usa para definir o discípulo. Ele não se pertence mais, pertence totalmente ao Senhor. Esse ensino também toca em algo essencial: a perseverança. Não basta começar a caminhada, é preciso terminar. Assim como o homem que inicia a torre precisa concluí-la, o discípulo precisa permanecer até o fim. O Evangelho não é um evento momentâneo, mas uma jornada contínua de fé, entrega e constância. É um chamado para viver toda a vida sob o senhorio de Cristo, até o último suspiro. E é nesse ponto que a ligação com a passagem de Mateus capítulo 10 se torna ainda mais clara. Ali, Jesus também fala que quem não toma sua cruz e não o segue não é digno dele. A cruz, portanto, é o selo da autenticidade do discipulado. Sem cruz não há verdadeiro seguimento. A exigência de renunciar a tudo também dialoga com outras palavras de Jesus, como quando disse ao jovem rico: "Vai,
Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem se retirou triste porque possuía muitas riquezas. Ele queria seguir Jesus, mas não queria abrir mão de seus bens. Aqui, em Lucas capítulo 14, a mensagem é semelhante. Não é possível ser discípulo sem essa disposição de entrega total. Essas condições apresentadas por Jesus, embora duras, revelam a essência do Evangelho. O reino de Deus não é para os que buscam conveniência, mas para os que o reconhecem como valor supremo. Não há meio termo, não há discipulado parcial. E esse chamado continua ecoando, desafiando cada geração de cristãos a avaliar o preço e decidir se realmente deseja seguir o Mestre que vai adiante, carregando sua própria cruz. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35, nós encontramos uma declaração breve, mas extremamente densa em significado. É como se Jesus encerrasse toda a sequência de ensinamentos anteriores, que começara com a questão dos lugares de honra, passara pela parábola da grande ceia e depois pelas exigências radicais para ser seu discípulo, com uma frase de impacto que resume a seriedade de tudo. O sal é bom, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Não serve nem para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra surge como um fecho de ouro, uma sentença que faz eco a tudo que foi dito antes. É importante lembrar o cenário. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, cercado por grandes multidões, e o clima era de expectativa e curiosidade. Muitos seguiam não por convicção, mas por entusiasmo momentâneo. Talvez pela fama dos milagres, ou pelo desejo de fazer parte de algo grandioso. Mas Jesus não alimenta ilusões. Ele havia acabado de falar sobre o custo do discipulado, sobre amar a Ele mais que pai, mãe, esposa, filhos e até a própria vida, sobre carregar a cruz e calcular as consequências de segui-lo. Depois dessa exortação radical, ele conclui com a metáfora do sal, como quem diz, não adianta apenas parecer discípulo, é preciso conservar o sabor. Na cultura judaica do primeiro século depois de Cristo, o sal tinha usos muito práticos e carregava forte simbolismo. Era indispensável na preservação dos alimentos, especialmente em uma região sem refrigeração. Também era usado em ofertas levíticas. Todo sacrifício deveria ser temperado com sal, como vemos no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. O sal simbolizava durabilidade, aliança e pureza. Em muitos acordos do mundo antigo, comer pão com sal era sinal de pacto inquebrável. Portanto, quando Jesus diz, o sal é bom, ele está afirmando o valor essencial do discípulo autêntico, que preserva, dá sabor e mantém viva a aliança com Deus em meio a uma sociedade em decomposição moral. O grego traz uma palavra significativa para perder o sabor, morinthe, que literalmente significa tornar-se tolo, insensato. Ou seja, quando o sal perde o gosto, ele deixa de cumprir sua função natural e se torna algo inútil, até ridículo. Essa escolha de palavra já aponta para um paralelo. O discípulo que perde a essência do Evangelho torna-se insensato, perde o propósito de existir como seguidor de Cristo. É alguém que ainda carrega o nome, mas já não transmite a vida, nem preserva a verdade, nem influencia o mundo ao redor. Historicamente, na Palestina, o sal muitas vezes era extraído do Mar Morto, misturado com outros minerais. Isso fazia com que, quando exposto à umidade ou mal armazenado, perdesse sua capacidade de salgar. O resíduo branco parecia sal, mas não temperava nem conservava. Jesus usa essa realidade cotidiana para ilustrar. É possível carregar uma aparência de discípulo, mas estar vazio daquilo que realmente dá sabor e vida. Aqui se encontra uma aplicação tremenda. O cristianismo não é uma questão de rótulo, mas de essência. O texto continua, não serve nem para a terra nem para o monturo, lançam-no fora. A terra, nesse contexto, podia ser tanto o solo onde se cultivava, que os pequenos terrenos onde se jogava esterco para ser usado como adubo. O sal puro, em pequenas quantidades, poderia ajudar a fertilizar, mas o sal insípido não tinha utilidade nem no campo, nem no monturo. É uma imagem de inutilidade completa, de falência total da missão. O discípulo que não conserva a verdade, que não vive o evangelho com seriedade, não consegue edificar a igreja, nem transformar o mundo, nem sequer manter a sua própria identidade. Note como Jesus encerra com a advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase ecoa em vários momentos do evangelho e sempre carrega o peso de um chamado urgente à reflexão profunda. Ele não está falando de ouvir com o tímpano, mas com o coração.
É uma convocação para discernir, para examinar a própria vida, para não se deixar enganar por aparências de religiosidade sem substância. Esse ensino também tem paralelo em Mateus capítulo 5, versículos 13, no famoso Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Lá, Jesus fala de forma afirmativa. Os discípulos são sal, chamados a dar sabor ao mundo e a preservá-lo da corrupção. Em Lucas, o tom é mais de advertência. Cuidado para não perder essa qualidade. É como se as duas passagens se complementassem. A identidade é dada, mas a responsabilidade é manter-se fiel. Quando olhamos para os versículos anteriores, especialmente do 25 ao 33, percebemos a lógica de Jesus. Ele não estava pedindo para as multidões um entusiasmo passageiro, mas um compromisso radical que poderia custar relações familiares, segurança pessoal e até a vida. Logo depois, ele compara esse compromisso a ser sal. Sem essa essência, o discipulado não tem valor. A imagem do sal, portanto, não é isolada, mas a conclusão natural do discurso sobre o preço de segui-lo. Do ponto de vista hermenêutico, podemos dizer que esse texto confronta duas grandes tentações do cristianismo em todas as épocas: a superficialidade e a inutilidade. Superficialidade, porque muitos podem querer apenas os benefícios externos de estar perto de Jesus, sem abraçar a cruz e a renúncia. Inutilidade, porque um discípulo sem sabor não abençoa ninguém, não influencia, não cumpre sua função. É como um corpo sem vida, existe, mas não serve. Há também um aspecto comunitário. No mundo antigo não havia geladeiras, e o sal era o principal preservativo. Assim como um pouco de sal era suficiente para conservar uma grande quantidade de alimento, um grupo de discípulos autênticos poderia preservar toda uma sociedade. Mas se esse sal se tornasse insípido, a corrupção se espalharia sem barreira. Isso explica a gravidade da advertência. Se os discípulos falharem em sua missão, quem mais dará sabor ao mundo? Interessante notar que a frase "lançam-no fora" remete à exclusão. O sal insípido era rejeitado, descartado, porque não havia como recuperá-lo. Espiritualmente, isso aponta para o risco de um discipulado que apenas carrega nome, mas não vida. Jesus não fala aqui de perder a salvação no sentido dogmático, mas do fracasso em cumprir o chamado. Um discípulo sem essência não apenas deixa de ser útil, mas se torna exemplo de advertência. Teologicamente, a imagem do sal conecta-se à ideia da perseverança. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. É preciso manter o sabor até o fim. E sabor aqui significa integridade, fidelidade, autenticidade. Não é quantidade de atividades, mas qualidade de vida. Jesus está alertando contra a possibilidade de começar bem e terminar mal, de aparentar zelo, mas perder a substância. E olhando para os leitores originais, essa advertência também ressoava no coração do povo judeu. Eles eram chamados a ser sal e luz para as nações, mas muitas vezes perderam essa identidade ao se prender a tradições vazias. Jesus então estava lembrando que a função do povo de Deus não é ostentar religiosidade, mas influenciar, preservar, transformar. Assim como o sal sem sabor não serve nem para o esterco, a religião sem vida não serve para a sociedade nem para o reino. Esse texto continua a nos cutucar hoje. Quantos de nós mantemos a forma, mas não a essência? Quantos cultos, quantas práticas, quantas falas religiosas parecem sal, mas na hora de temperar a vida real, não produzem transformação alguma? A palavra de Jesus é clara: o sal é bom. O discipulado verdadeiro é precioso, dá sabor, preserva, gera vida. Mas o risco de perder a essência é real, e quando isso acontece, a consequência é a inutilidade. Assim, esse ensino funciona como um espelho diante de nós. Será que ainda conservamos o sabor do Evangelho, ou nos tornamos apenas uma imitação, um resíduo sem função? É um chamado a examinar nosso coração, nossas prioridades, nossa disposição de carregar a cruz e permanecer fiéis, porque só assim seremos de fato sal que conserva e dá sabor. E o detalhe final não deve passar despercebido: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase que fecha portas e abre janelas. Fecha a possibilidade de uma escuta superficial, abre a oportunidade de uma escuta transformadora. Jesus não está interessado em curiosos, mas em discípulos que ouvem e guardam, que entendem e vivem. Porque ouvir, no pensamento hebraico, não era apenas captar sons, mas obedecer. Logo, quem ouve verdadeiramente essa palavra não a guarda apenas na mente, mas na prática da vida diária.
E aqui chegamos a perceber que essa metáfora do sal não é apenas uma ilustração final, mas uma convocação que ecoa através da história. Lembrando que ser discípulo é conservar o sabor da cruz, da renúncia, da fidelidade, mesmo quando o mundo inteiro parece correr na direção oposta. É carregar na vida a marca da aliança eterna. É permanecer firme na essência e não apenas na aparência. É viver de tal modo que, mesmo em pequenas quantidades, a presença do discípulo de Cristo faça diferença no meio de uma humanidade em decomposição. E é exatamente aí que o texto nos prende, nos inquieta e nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, perguntando se o nosso sal ainda conserva o gosto do Evangelho, ou se já não passamos de um resíduo branco e inútil, lançado fora como algo que perdeu a sua. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas se encerra como um convite solene e, ao mesmo tempo, uma advertência cortante. Jesus começa no ambiente íntimo de uma refeição, mas vai ampliando o alcance de suas palavras até envolver multidões inteiras. Da cura silenciosa no sábado, ele nos leva à parábola da ceia universal. Do chamado à humildade nos lugares de honra, ele nos conduz à exigência de colocar a cruz acima de qualquer laço ou desejo humano. O fio que une todas essas cenas é a verdade de que o reino de Deus não é palco para vaidades, mas mesa aberta para os quebrantados, e caminho estreito para os que ousam seguir o Mestre com tudo o que são e têm. O epílogo nos mostra que, para Jesus, não basta estar perto, nem acompanhar de longe. É preciso viver como sal autêntico, conservando a essência do Evangelho em meio à corrupção do mundo. O sal que perde o sabor ilustra o discípulo que conserva a aparência, mas não a substância. Por isso, o capítulo termina como começou, com uma chamada à vida real, que não se apoia em tradições ou aparências, mas em fé viva e obediente. Assim, o capítulo 14 fecha como um espelho diante de cada leitor e ouvinte. Ou assumimos a humildade, o serviço e o custo de seguir a Cristo, ou corremos o risco de sermos apenas convivas que se sentaram à mesa sem jamais provar do pão verdadeiro. É um final que não acomoda, mas que cutuca, chama e transforma. Lembrando que o discipulado não é um adorno religioso, mas a essência da vida diante de Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.